Opa, bom dia pessoal, domingão, né, domingão de manhã e tem muita gente achando que eu vou deixar de gravar, mas que nem eu fiz ontem um vídeo e gravei ali no meu Instagram, falei que eu ia ficar 21 dias sem gravar, mas assim gente, eu vou ficar 21 dias sem gravar no Instagram, porque o Instagram, que nem eu disse lá, né, no vídeo, eu tenho estudado muito sobre redes sociais. E aí eu entendi que o Instagram é uma rede social onde a gente precisa impressionar. Então eu vou ficar 21 dias sem gravar no Instagram. Eu sei que pra mim isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque eu venho muito tempo praticando, então eu consumi muito conteúdo, então agora eu não teria como guardar todo esse conteúdo pra mim. De alguma forma eu tenho que repassar. Aí o que acontece? Aí eu vim pro YouTube, né? Vou ficar aqui gravando no YouTube esses 21 dias. Por quê? Porque eu acho o YouTube uma rede assim, onde só pessoas de nível intelectual mesmo mais alto, elas se comunicam, né? Elas vão pro YouTube porque são vídeos mais longos, mais específicos, assim, com alguma coisa que tem meio, que tem início, meio e fim, então não é ali um trem para te deixar curioso e te viciar, né? O conteúdo que a gente traz no YouTube é um conteúdo mais, como que eu posso dizer, mais agradável de assistir. Onde a gente realmente vem para mostrar o nosso nível de conhecimento e o nosso nível intelectual. Bom, é dessa forma que eu penso. Se tiver uma outra rede onde eu possa ir mostrar o meu nível intelectual mais elevado, é só deixar nos comentários aí, eu estou procurando essa rede. Porque assim, por que eu deixei o Instagram de lado? Porque, que nem eu falei, né? Eu aprendi estudando que o Instagram eu preciso impressionar, então eu preciso mostrar e viver de aparência, e que pra mim sempre foi muito difícil. É uma coisa que eu desde criança eu nunca quis, foi viver sobre aparência. Por quê? Porque a aparência é uma coisa que a gente cria para enganar quem tá ao nosso redor. Eu, Francisco, eu sou um cara que eu sou muito contra isso. Eu sou contra a pessoa que finge ter só para poder impressionar. Então por isso eu tô tendo dificuldade nas redes sociais. Eu sei que alguma coisa a gente precisa ter que se expor, entendeu? Então assim, para mim poder ir na rede social eu preciso me expor coisas que eu, Francisley, eu sempre nunca quis expor, entendeu? Que é a vida da gente. É uma coisa que eu acredito que ninguém tem que estar se expondo tanto para poder conseguir alguma coisa, né? Eu acredito que a pessoa, quando ela está calada trabalhando, ela pode conquistar mais rápido do que expondo sempre nas redes sociais. Então assim, eu venho enfrentando essa dificuldade, mas eu venho conseguindo, graças ao meu bom Deus, eu que venho pedindo muito para ele me orientar ali na forma de eu ir para a rede social, levar o meu conteúdo, porque a gente vive num país totalmente democrático, né, onde a gente tem que realmente saber o que a gente vai falar. Então assim, que nem eu falo, né, eu Francisco, eu não queria vir me expor, mas eu preciso contar uma situação, eu preciso contar um pouco da minha carreira para que as pessoas entendam o meu conhecimento e a minha jornada profissional, para que as pessoas saibam que o Francisley ele não é um bobo falastrão que está aqui na rede social, ele tem todo um histórico, ele já tem uma experiência que muitas vezes ele sempre teve que esconder. Por quê? Porque ele não precisa expor o que ele faz nas redes sociais para ter talento, entendeu? E assim, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui. Eu tive agora nos últimos 3 anos, que foi quando eu saí e fui ficar fora de Rondônia por um tempo. Eu precisava o quê? Quando eu saí de Rondônia 3 anos atrás, eu estava com a minha empresa quebrada. O que era quebrada? Eu estava com uma dívida de mais de 200 mil reais, que eu tinha mesmo conquistado. Deixa eu bater meu facão aqui, porque assim, gente, no sítio a gente tem que andar nem que for com facão, né? Eu sou um cara que eu sou a favor de arma, mas assim, eu sempre carrego uma de alguma forma. E aí tem pessoas que quando ouvir isso vai ficar indignado, né? Tem gente que é contra e nem quer que os outros tenham. Eu penso dessa forma, logo para encerrar o assunto. Assim, eu acredito que todo cidadão tem direito, né? Então se ele tem direito, ele tem que ter. E não é os outros que vai dizer que se pode ou não. Eu acredito que dentro da propriedade da gente é a gente que decide o que a gente faz, né? Com quem vai entrar, eu que escolho. Eu penso dessa forma, né? Se eu trabalho, compro, o documento é meu, tá no meu nome, é eu que mando. Então não tem como alguém entrar e querer mandar, né? Então, essa é pros petistas. Eu sei que eles vão ficar com raiva porque tem muito deles que gostam de invadir terra. Mas tudo bem, não vamos falar de política aqui não, gente. O meu intuito da rede social não é falar de política, porque política gera muita polêmica e eu não sou um cara polêmico. Eu tento mesmo ser profissional, entendeu? E aí que nem eu
eu vinha falando, eu passei nesses 3 anos trabalhando fora e eu ocupei um cargo de muita importância na empresa onde trabalhei, porque nem eu já falei, eu tenho uma experiência de 10 anos trabalhando dentro da empresa Pacífico, que é aqui do município de Cacoal. Depois eu saí, prestei serviço em algumas unidades desse grupo fora. Mas porém, quando eu encerrei o contrato com eles, eu entrei dentro de uma empresa que inclusive foi através deles, que eu estava dentro da unidade deles quando eu fui, como que eu posso dizer, que eu fui acionado e fui intimado para poder trabalhar e prestar serviço para uma empresa no nível maior. Eu, Francisley, eu aproveitei a oportunidade, eu pude aceitar. E aí eu consegui ficar dentro de uma empresa que, assim, eu vou falar, mas não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa que é totalmente profissional. Eu vou falar agora e decidi falar por quê? Porque eu, Francisley, eu realmente não presto mais esse tipo de serviço. Agora eu estou focado em outro projeto e então eu vou falar, porque eu não vou ter mais essa dificuldade quando for em algumas empresas de poder entrar. Eu, Francisley, eu trabalhei por 2 anos, depois que eu parei de prestar serviço na empresa Pacífico de Cacoal. Eu trabalhei por 2 anos prestando serviço de forma terceirizada para uma autarquia vinculada ao governo federal, que era a gente fazia algumas auditorias dentro das indústrias. Eu auditei empresas em Minas Gerais e no Ceará. Eu não prestei esse tipo de serviço dentro do estado de Rondônia, foi fora. E aí eu pude ficar lá esses 2 anos, consegui criar uma boa carreira dentro dessa empresa, consegui sair com boas referências. Voltei agora para Rondônia e quero dar continuidade com um projeto que eu desenvolvi nesse período de 2 anos que eu estava prestando auditorias dentro de algumas empresas pelo país. Então eu, Francisley, eu tenho essa história, eu tenho toda essa carreira. Eu trabalhei como auditor fiscal prestando, eu vou deixar bem específico aqui para ninguém depois vir de alguma forma fazer chacota. A gente prestava auditoria só dentro das indústrias, indústrias que são vendidas, indústrias que vai fazer transições grandes. O governo audita para saber que o que eles estão falando é verdade. Então assim, eu, Francisley, eu tive o prazer de prestar um pouquinho de serviço nessa área e consegui fazer uma boa carreira. Hoje estou aqui em Rondônia seguindo minha carreira da forma que eu sempre quis, que é trabalhar num projeto meu e desenvolver e trazer para a melhoria das indústrias dentro do estado de Rondônia. Então esse é o Francisley, por isso que eu vim para a rede social. Parei lá agora com o meu Instagram. Por quê? Porque o Instagram é um lugar onde a gente precisa viver de aparência. E eu, com essa dificuldade que eu tenho de me expor tanto a minha imagem, de aparecer, porque o trabalho que eu prestava tinha que ser discreto, então a gente não poderia ser visto. Então, assim, tudo isso é questão psicológica. Então eu quero que as pessoas entendam. O Francisley, ele teve que passar por toda uma questão de adaptação depois que ele deixou de trabalhar na área de auditoria, porque a pressão e a capacitação é tão grande que para você sair depois você também precisa se capacitar para estar apto a estar fora. O Francisley é esse jovem que fez tudo isso no período de 2 anos que ficou fora e pôde voltar agora para Rondônia de alguma forma para a gente estar ajudando na melhoria do desenvolvimento do nosso estado. Eu peço que quem puder compartilhar o vídeo do Francisley, eu sei que muitas pessoas vão se assustar. Eu sou um jovem desconhecido aqui no município, por mais que eu sou de família, como que eu posso dizer, de família de origem de pioneiros, entendeu? De família tradicional no município. O meu avô é muito conhecido no município de Cacoal. Eu tive a honra de nascer nessa família e às vezes por isso que sempre tive um olhar diferente para a área da indústria, porque eu já pude nascer e desde pequeno eu estava ali dentro das máquinas de café do meu tio, acompanhando o processo, acompanhando eles trabalhando. Então eu desde criança pude aprender muito a respeito de indústria e pude usar isso a meu favor. Então o Francisley é esse cara que está aqui em Cacoal agora para mostrar esse conhecimento e está levando até as indústrias uma visão diferente que a gente precisa para fazer as nossas indústrias de Rondônia também chegar no nível das multinacionais. Eu tenho certeza que a gente não precisa trazer a concorrência de fora. As indústrias do nosso estado a gente tem sim, a gente tem uma boa mão de obra que como que eu posso dizer, a mão de obra de Rondônia, principalmente na área de automação industrial, ela é muito solicitada fora do estado. Eu sei, eu falo isso porque eu fui um dos profissionais que saí de Cacoal, ganhei dinheiro fora e eu conheço mais 3 ou 4 de Cacoal que também está com as suas empresas fora com assim, uma proporção de crescimento muito grande. Então eu, Francisley, eu não estou sozinho, eu tenho as pessoas que também podem falar qual que é o mercado e a visão que a mão de obra de Rondônia ela tem de diferencial. Então essa é o tema do assunto tudo do Francisley.
E assim, eu, Fransley, me perdoe aí, gente. Muitas vezes as pessoas não entendem. Quando eu voltei para Rondônia, eu ainda vim num processo de aceleração muito grande. Então eu cheguei aqui, eu comecei a trazer o meu trabalho para minha vida pessoal. Então eu comecei a dificultar a minha própria vida. Foi aonde eu pedi ajuda para a empresa que tinha me contratado. Ela me ofereceu ajuda, me pagou um tratamento, um acompanhamento psicológico que era para mim poder entender que eu estava fora da função, eu não podia mais trazer aquilo para minha vida. Então o Fransley, ele passou por toda essa jornada nos 3 últimos anos e hoje eu posso falar de livre-arbítrio aqui. Por quê? Porque eu fiz um bom papel, saí de cabeça erguida, porque eu tinha um sonho quando entrei e não deixei de continuar trabalhando nele. Então agora eu, Fransley, estou focado 100% nesse meu sonho, que é sim trabalhar na área da automação industrial e trazer o projeto que eu tenho de uma cooperativa de manutenção para a área industrial aqui no município de Cacoal. Então eu peço que quem puder ajudar o Fransley, ajuda, compartilhe o vídeo dele para que as pessoas, eu quero que as pessoas que realmente precisam desse tipo de mão de obra, do tipo de mão de obra que o Fransley tem, o conhecimento e a visão que o Fransley tem de indústria, e a visão que o Fransley tem de identificar alguns problemas, e a visão que o Fransley tem para enxergar aquilo que a gente tem como a gente arrumar. Então o Fransley tem toda essa visão e ele quer levar isso para dentro da área industrial, que foi aonde eu cresci, foi aonde eu comecei e deu para mim a carreira que me deu. Então assim, ó, eu quero continuar firme nessa aí e forte abraço. O Fransley, ele fala muito, ele começa a falar, ele se prolonga, é muito conteúdo que a gente tem, que nem eu falei, e se eu pegar para falar eu fico falando o dia inteiro. Então assim, ó, eu vou me treinar, agora eu vou me treinar e me doutrinar a fazer um trabalho melhor nas redes sociais, que é ir pro Instagram e falar só aquilo que as pessoas querem ouvir, mas é difícil você fazer a pessoa entender quando eu vejo que as pessoas elas estão sem entendimento nenhum. Então eu não consigo com 30 segundos levar um entendimento e um conteúdo bom para as pessoas. Então eu quero que as pessoas entendam que essa é a função do Fransley. Se eu vou para a rede social, eu não posso simplesmente dopar as pessoas no conteúdo podre. Eu preciso trazer um conteúdo que faça ela se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Então, quem puder ajudar o Fransley, ajuda aí. O Fransley é esse menino simples, aqui de Rondônia, que veio debaixo de uma família tradicional e assim, entendi com meu avô, que ele me ensinou que na vida o que a gente precisava fazer para crescer, e eu tenho assim, ó, uma gratidão e eu todo dia agradeço a Deus por ter morado 2 anos dentro da casa dele e foi assim, essencial na minha vida. Eu sou quem sou hoje e me transformei no profissional que me transformei. Por quê? Porque esses 2 anos foi para mim melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter me dado, e eu tenho essa maturidade e esse entendimento. Por isso que eu vim para a rede social. Por quê? Porque o Fransley, ele realmente amadureceu, ele é um jovem que ele buscou aquilo que ele precisava para se transformar na pessoa que ele queria ser. E ele descobriu o caminho. Então agora eu quero de alguma forma trazer para também estar ajudando as pessoas. Então um forte abraço aí, quem puder compartilha.